Hoje viemos aqui falar sobre o amor. O ano passado, exatamente em fevereiro, deve ser por ser o Dia dos Namorados, por ser o mês do Dia dos Namorados, falamos também sobre o amor. Se pensarem bem, todos nós, durante este ano, nos aconteceram imensas coisas. Umas mais simpáticas, outras menos simpáticas, morreu-nos alguém, separamos-nos de alguém, encontramos alguém, nasceu alguém. Então, a pergunta que nós temos que nos fazer é: como é que nós devemos amar? Amar-nos uns aos outros, amar alguém em particular. E o objetivo desta palestra é que, primeiro, devemos amar sem condições, que isso é o mais difícil para a espécie humana, porque nós impomos condições ao outro. Segundo, quando nós amamos incondicionalmente, somos mais felizes. Este mais está aqui exatamente porque nós já temos de ser felizes. Então, a palestra podia acabar aqui. Se percebessem verdadeiramente a essência disto, eu vou tentar explicar ao longo de 1h10 minutos, mas isto já era uma coisa que ficava muito feliz. Então, o que é que esperam desta palestra? Porque é que, quando se fala de amor, enchemos salas? Pedia-vos então que fechassem os olhos, pusessem a coluna o mais direita possível, descruzassem as pernas, as palmas das mãos viradas para cima, por favor, os olhos fechados e inspiram. Inspiram lenta e profundamente, expiram e agora inspiram e contamos até 4, 2, 3, 4, retêm o ar e expiram lenta e profundamente. Novamente, inspiram, 2, 3, 4, retêm o ar, expiram, 2, 3, 4, 5, continuam a inspirar e expirar lenta e profundamente e agora pensam no momento mais feliz das vossas vidas. Sorriem, trazem este momento ao vosso coração, sentem um calor no coração, porque estão a sentir tudo aquilo que sentiram quando estiveram neste momento que foi muito feliz para vocês. Sorriam porque estão felizes. Inspiram profundamente, os ombros bem para trás e agora cada um agradece o motivo pelo qual está aqui. Estamos aqui para melhorar os corações de todos. E lentamente regressam. Muito bem. Então, porquê falar de amor? Todos sabem que eu gosto de falar de amor, que sou uma mulher apaixonada pela vida, pelo sol, pela lua, pelas estrelas, por tudo. Mas, verdadeiramente, porquê é que é importante falar de amor? Leva-nos à pergunta de qual é o sentido da vida. Então, da minha experiência de falar com muitos pacientes que estão todos estamos naquele caminho para lá para baixo, como sabem, ou lá para cima, conforme se portam mal ou bem. Mas
temos alguns pacientes, como sabem, com alguma gravidade. Então as pessoas o que nos contam é que só se arrependem de uma coisa. É daquilo que não viveram, ou daquilo que não comeram, ou daquilo que não fizeram, ou daquilo que não dançaram, ou daquilo que não viajaram, ou daquilo que não conheceram. Então, é importante falarmos do amor para entendermos que o amor preenche as nossas vidas. E, para isto, de todas as coisas que eu li e que pesquisei, de todos os slides, este é o meu favorito. Que é, quero viver tantas coisas contigo que uma só vida vai ser insuficiente. Então, isto é a básica expressão do amor mais puro, mais profundo que podemos sentir por alguém. Então, quando falamos do que é o amor, pensamos que desde sempre, séculos e séculos, o amor foi notabilizado por músicos, pintores, poetas, artistas. Este é um dos meus poemas favoritos, de um senhor que parece que se chamava Camões, que diz que amor é um fogo que arde sem se ver. Em termos de livros, temos imensos livros sobre o amor, temos imensas pinturas que idealizam o amor. Então, se é tão bom o amor, se estamos sistematicamente a pintar, a escrever músicas, a fazer filmes sobre o amor, então, por que é que não estamos em permanente amor? Do que é que estamos aqui a falar? Na realidade, o amor não se pode definir. Talvez seja essa a sua definição. O amor não é um conceito, o amor são ações. Então, quando nós temos amor em ação, nós temos felicidade. Quando temos medo em ação, temos sofrimento. Porque o único caminho possível para isto é praticando o amor. É que nos vamos tornar mestres no amor, mestres em relacionamentos. Então, de uma forma literária, uma pode ser definido como uma afinidade, como uma ligação, como um sentimento em que temos a fase da paixão. Já vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, então, depois de saber o que esperam, definimos o amor incondicional como um amor sem condições, ou seja, eu sou isto e tu és o que tu és. E tu sabes que eu sou isto e tu és isto. Isto é assim que se apresenta um amor sem condições. Quando eu não imponho as minhas condições ao outro para ele me amar. Porque não é mamar, é me amar. Vamos lá ver que às vezes este português é muito traiçoeiro. Eu não treinei isto. Bom, então, o amor incondicional. A felicidade é exatamente isto que nós fizemos. Bom, nós rimos com motivo, mas a felicidade é quando rimos sem motivo. A felicidade é quando sentimos assim o coração tão quente, tão cheio, que só nos apetece sorrir. Sorrir como uns tontos. Quando olhamos para o sol, sorrimos. Quando olhamos para o mar, sorrimos. Quando olhamos para o rio, sorrimos. Isso é o que se chama felicidade. Então, se alguém aqui não tem sentido esse sentimento ultimamente, está doente. E então, a pergunta será, para que é que amamos? Precisamos mesmo desta coisa do amor que seca isto. Não vai correr bem porque... Enfim, aquelas coisas todas que sabem. Ou aquela conversa que a gente ouve muito que é... Não, doutora Ana, é assim. É tudo muito bonito o que diz, mas é assim. Eu já experimentei, os homens são todos iguais. São todos uns... Então, não acredito nisto. Lamento imenso. Não acredito que os homens sejam todos iguais. Não acredito que as mulheres sejam todas iguais. Nós não somos todos iguais. Quando eu me apaixono por uma pessoa que é parecida com X pessoas que eu já tive, é porque algo em mim está a atrair esse padrão. Eu não aprendi o que tinha a aprender. Vamos ver isso mais à frente. Bom, o que é isto? Isto é assim. Quando começamos um relacionamento com alguém, não assim logo no primeiro dia, mas quando possam, há 3 frases que eu acho fundamentais que nós devemos dizer, que é: eu já era feliz antes de ti, que eu sou feliz. Então, como eu sou feliz, eu atraio alguém para a minha vida que me possa fazer mais feliz. 1 mais 1 tem que ser superior a 2. Então, eu vou ser feliz contigo e se tu fores, eu vou continuar feliz.
Então, isto implica que eu me estou a dar como eu sou e o outro sabe aquilo com que tem de contar. E a pergunta é, nós amamos ou temos apego? É a pergunta-chave. Se amas uma flor, não a apanhes, porque se o fazes, ela morrerá e deixar de ser aquilo que tu amas. Então, se amas uma flor, deixa-a viver. O amor não se trata de possessão, o amor trata-se de apreciação. Então, o outro não é meu, eu não sou do outro, porque ninguém é de ninguém. Apreciar é, eu estou contigo porque eu quero, mas eu não te colho para que tu continues a fluir e a fazer aquilo que tu tens de fazer. E eu acompanho-te na tua vida. Portanto, amar não é apoderar-se do outro para completar-se, mas sim dar-se ao outro para que se completem. Então, esta é uma frase que eu adoro, que é: o amor só é lindo quando nós encontramos alguém que nos transforme no melhor que nós podemos ser. Portanto, 1 mais 1 tem que ser superior a 2. E isto é uma coisa importantíssima, que é: nós fomos criados para ser amados. Nós, pessoas. As coisas foram criadas para serem usadas. Mas o mundo está um caos porque nós usamos as pessoas e amamos as coisas. Então, praticar o desapego pelas coisas, pelos bens materiais. Por isso é que pedimos que tragam coisas. Porque facilita-vos a vida, obriga-vos a ir aos armários, obriga-vos a libertar daquilo que já não precisam. Isso chama-se desapego. Não julgavam que era à sorte, pois não? Isto tem uma intenção. Bom, então, que exemplo temos de amor incondicional? Os olhos. Os olhos são um exemplo mais básico de amor incondicional, porque os olhos piscam juntos, os olhos movem-se juntos, os olhos choram juntos, os olhos riem-se juntos, os olhos dormem juntos, mas os olhos respeitam-se um ao outro. Os olhos entendem a individualidade um do outro. Os olhos não olham um para o outro. Os olhos nunca querem ter razão um sobre o outro. Os olhos não competem um com o outro. Então isto é o bonito da vida, que nós, quando amamos, possamos olhar juntos na mesma direção. Como dizia este menino. Então, é compartilhar a vida. Olhar na mesma direção significa ter um propósito de vida e não competir. Por isso é que é o exemplo dos olhos. Nenhum olho compete com o outro. Muito bem. Falamos de amor porque na consulta ouvimos muito a acomodação das pessoas em relações infelizes, frustrados, chateados, em que há medo de tomar uma atitude, falta de coragem de viver verdadeiramente a nossa vida e a queixa que eu já vos disse, que é: são todos iguais, blá, 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 blá. Bom, então com base nisto, eu fiz algumas teorias da vida. Teoria da vida número 1. Estamos aqui para ser felizes. Ok? Isso toda a gente já entendeu. Teoria da vida número 2. Estamos aqui para fazer os outros felizes, porque eu transmito a minha felicidade aos outros. Teoria da vida número 3. Rir. Rir muito, muito alto, muitas vezes, até que nos falte o ar. E a teoria da vida número 4, que é: temos que apreciar os prazeres da nossa vida, que são os prazeres básicos, que é olharmos para as estrelas, que é olharmos para o sol, que é olharmos para a lua, que é olharmos para a relva, que é olharmos para os passarinhos. Quando nós verdadeiramente conseguimos fazer isto e inspiramos esta sensação de paz e de tranquilidade, isto fica registado na nossa consciência.
E é isto que nos melhora em termos evolutivos e que nos faz progredir. Não são as outras coisas que nós amealhamos, porque essas, como sabem, ficam cá todas. Bom, e então que tipos de amor temos? É muito bonito isto, mas isto tem teoria. Isto deu muito trabalho a pesquisar. Há um tipo de amor que se chama o amor agape, que é o amor divino, o amor que nos conecta com algo que é superior a nós. Há o amor que é o amor filos, que é o amor da amizade, que é um amor sem segundas intenções. Há o amor eros, que é o amor físico, o amor sexual, o amor da carícia, e este é o que nos faz procriar e evoluir em termos de espécie. Há o amor storge, que é o amor afetivo, entre um casal, entre um pai e um filho. E depois há o amor universal, que é eu amo-me a mim, eu amo a minha família, eu amo os meus amigos, eu amo os meus colegas, eu amo o vizinho de cima, eu amo o porteiro, eu amo o motorista do autocarro, que eu não ando de autocarro, mas andasse. Portanto, é o amor que nós temos por todas as pessoas. E é isto que nos conecta a nós, que somos assim um microcosmos, uma gotinha, com um macrocosmos. Entendem isto? Tem a ver com isto, o amor universal. Então, desde há muito século que eram descritas poções mágicas para nos apaixonarmos. Por exemplo, este senhor misturava cérebro de perdiz, diluído em vinho tinto, e dava-se aos apaixonados, às vezes sem eles saberem, e a coisa corria muito mal. O Galeno, que era um médico, como sabem, misturava mel com amêndoas antes de dormir. A Cleópatra, que fazia das suas, misturava pérolas com vinagre. Bom, mas, na realidade, do ponto de vista científico, o amor é um fenómeno neurobiológico. É isso que eu vou tentar explicar-vos agora, por isso muita atenção, porque isto é difícil. Porque esta neurobiologia baseia-se em atividades do nosso cérebro, que são as que desencadeiam os sentimentos de afeto, de carinho por alguém, através da ação de umas moléculas que se chamam neurotransmissores. Portanto, isto do ponto de vista científico. Do ponto de vista não científico, como escreveu e muito bem o Miguel Esteves Cardoso, leiam, por favor, que é para não ficar mal nas gravações. Então, do ponto de vista bioquímico, portanto, o amor centra-se então nestas poções mágicas, só que são poções que nós temos dentro de nós. São literalmente moléculas, bolinhas, que se chamam neurotransmissores. Por isso nós dizemos que o amor é química. Quando nós juntamos um frasquinho com dopamina, com feniletilamina, com serotonina, temos amor. Não há frasquinhos, não há amor. Portanto, estas moléculas fluem pelo nosso corpo e são disparadas quando nós temos um sentimento por alguém. Inicia-se este processo. E como é que isto funciona? Elas andam a navegar pelos tubinhos do sangue, chegam ao cérebro e, como os mensageiros nos Jogos Olímpicos, que entregam a tocha ao próximo, aqui estas bolinhas são passadas de uma célula para a outra e desencadeia-se uma reação em cadeia. Posso-vos explicar isto mais ou menos da seguinte forma. O que é isto? Ok. Fechem os olhos. Pensem no limão. Observem o que se passa na vossa boca quando chupam o limão. Abram os olhos. Todos salivaram? Os que não salivaram, saiam, por favor, porque vão para o hospital, que se encontra aqui à frente. Sim. Reparem, tiveram o limão na boca? Não, quer dizer, bom, não tiveram o limão na boca, mas imaginaram que tiveram o limão. Reparem, o que é que isto explica? Que a nossa mente é complicada, porque não está o limão, mas eu estou a fabricar saliva como se eu tivesse o limão. Isto é para vos explicar que estas moléculas processam-se sem que nós as vejamos. Então, com base nestas moléculas, temos, portanto, 3 fases do amor. A primeira fase, que é a fase do desejo,
que no homem é através da testosterona e nas mulheres testosterona e estrogênios, é a fase mais sexual. A segunda fase, que é a fase da paixão, que Freud dizia que era o estado mais próximo da loucura, que é quando as pupilas se dilatam e parece que estamos mais bonitos dos olhos, a boca fica seca porque precisamos de beijos, temos taquicardia que nos faz dar vontade de abraçar, as mãos ficam trêmulas e suadas e apetece-nos dar a mão, aumenta a temperatura do corpo, portanto apetece-nos despir, melhoramos o nosso sistema imune porque trocamos fluidos corporais, aumenta a glicose no sangue, portanto faz-nos ficar mais docinhos, altera o sistema nervoso do estômago e sentimos aquela coisa que dizem que é umas borboletas. Bom, isto chama-se paixão. Isto tem a ver com a dopamina, que produz então satisfação, tem a ver com a noradrenalina, tem a ver com a serotonina, que é a molécula da alegria. E depois começa-se a produzir adrenalina, que é uma hormona que produzimos quando estamos em perigo e o que é que acontece? O organismo não pode estar sempre em perigo e então vai evoluir ou não para a terceira fase, que é a fase da ligação. A fase da ligação é quando surgem os laços que nos fazem permanecer juntos, já se então evolui para um amor maduro, em que há companheirismo. Estas duas hormonas são responsáveis pela passagem a esta fase mais madura. A oxitocina, que é a hormona do carinho, que nos faz ter a sensação de segurança, do mimo. A vasopressina, que nos faz ter fidelidade dos parceiros sexuais. E depois, nesta fase, é quando a intimidade de um casal já é muito maior e, portanto, supostamente permanecemos nesta fase. O que é que acontece? Acontece que, depois de passada a fase da paixão e a entrada na fase da ligação, que este médico chamado Bruce Lipton descreve como a fase da lua de mel, a nossa mente consciente entrega o desenrolar da relação à mente subconsciente. E então aqui complica tudo. Porque eu sou uma coisa consciente, mas como eu não fui transparente desde o início, porque eu fui o que eu achava que o outro queria que eu fosse, então eu vou ter duas mentes. Mente consciente, mente subconsciente. O outro também é a mesma coisa. Então nós temos duas pessoas com 4 mentes. Complica muito. É aqui que complica. É aqui que ouvimos isto. És igualzinha à tua mãe. Ou às vezes à sogra. Então, como é que nós fazemos que isto corra melhor? Nós temos que reprogramar a nossa mente subconsciente. Primeiro, temos consciência daquilo que pedimos. Rever esta programação. Como é que fazemos isto? Quando temos consciência do que pedimos, é isso que vamos obter do universo. É assim que funciona. Não tem dificuldade nenhuma. Portanto, devemos fazer uma lista exaustiva dos pormenores que nós queremos numa pessoa. Se já tivermos, podem fazer a lista na mesma. Porque o que é que pode acontecer? Não corresponder. E então, porta, siga. Portanto, então resumindo, qual a melhor definição de amor que nós temos? Tem a ver com a mente, tem a ver com aparecerem as pessoas na nossa vida. Então, o amor era química, já vimos aquela coisa das bolinhas, só para cima, vai para o cérebro, estraga, tal, pronto. Agora o amor é física, não essa física que vocês estão a pensar, mas sim em termos de campos magnéticos. Nós temos isto, vocês estão a ver. Eu sei que vocês não veem estas linhas que nos ligam à Terra, que nos ligam ao cosmos, mas elas existem, senão não havia ninguém que as desenhasse. É mais ou menos isto. É o nosso campo magnético do coração que nos conecta. Lembrem-se, o campo elétrico do coração, eletricidade. Por isso, às vezes fazemos uma coisa que se chama um eletrocardiograma, porque o coração literalmente tem corrente elétrica. Mas
O campo magnético do coração é cerca de 5.000 vezes mais potente que o do cérebro. Portanto, literalmente, quem manda em nós, ou quem devia mandar em nós, era o coração. Então, este campo magnético é afetado por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós sentimos e também afeta o nosso meio, quer sejamos ou não conscientes disso. Isto é muito importante. Quando estamos alinhados, o coração com o cérebro, entramos numa coisa que se chama coerência cardíaca. Coerência cardíaca, o estado máximo de coerência cardíaca, digamos, seria aqueles budas que vocês veem a levitar. Esses são o estado máximo de coerência cardíaca. Nós, comuns mortais, tentamos estar em coerência cardíaca realmente quando meditamos, quando estamos tranquilos, quando respiramos. Porque nós esquecemos-nos de respirar. Então, quando nós alinhamos a nossa respiração, respiramos lento, é tão fácil quanto isto. E é grátis o que eu estou a falar. Bom, tiveram que trazer a roupa. Mas é muito fácil e isto faz-nos entrar em coerência cardíaca. É mais ou menos isto, os nossos campos estão conectados. Quando nós nos aproximamos de alguém, também se tocam os nossos campos, literalmente. Se tivermos sorte, vamos ter uma conexão com os chakras, que isso já é uma coisa um bocadinho mais forte e mais evoluída e muito simpática. Basicamente é isto que vocês estão a ver. As auras das pessoas tocam-se, literalmente, intercambiam os campos energéticos. E isto leva-nos então a aceitar que o amor também é uma onda. E o amor é uma onda de longitude curta e rápida, ou seja, acontece muitas vezes. Como o amor é uma onda do ponto de vista físico, toca numa coisa que se chama DNA. E isto é o que nos faz estar mais conectados com o universo. O medo, por sua vez, é uma onda de longitude longa e lenta, portanto, não toca, esta onda não toca tanto nestas antenas do DNA, então faz-nos estar com a nossa aura assim, completamente diferente. Vejam a diferença? E então, nós temos que substituir o medo pelo amor. Para isso, falam que é bom estarmos em relações. Lembrem-se que relações são qualquer ligação que temos com qualquer pessoa. Só podemos ter uma relação de cada vez, ou seja, eu tenho uma relação com a minha mãe, ponto. Tenho uma relação com o meu filho, ponto. Tenho uma relação com o meu marido, ponto. Tenho uma relação com a minha funcionária, ponto. Embora possamos estar todos na mesma sala, não nos podemos relacionar 3. Não podemos. Então, eu amo os meus pais mais do que a mim. Eu amo os meus filhos mais do que a mim. Certo? Errado. Eu amo-me a mim. Porque desde que eu nasci até que vou morrer, a única pessoa que está sempre lá sou eu. Portanto, eu amo-me a mim e transmito isso aos outros. Então, os outros acompanham-me nesta aventura. Portanto, as relações podem ser amorosas ou não amorosas. E, em termos de relações amorosas, classicamente falávamos em solteiro, casado, viúvo, divorciado. Agora falamos em relação, amigos de cores, união de facto, é complicado. Portanto, estes termos facebookianos que nós temos que nos habituar. Também quando falo aqui em relação amorosa, é qualquer relação. Obviamente que vocês sabem que eu brinco e estou a falar em homem e mulher e que é uma relação heterossexual, mas o mesmo se aplica a relações homossexuais, bissexuais, o que vocês entenderem. Então, qual será o motivo para estarmos numa relação? Sermos mais felizes sempre, mais felizes do que aquilo que já éramos. A aprendizagem, sempre é uma aprendizagem, é para isso que estamos em relação.
mas também que o outro faça sobressair o que nós temos de melhor, que seja nosso companheiro, que partilhemos afetividade, que partilhemos carinho, que partilhemos uma família, pois vivência sexual em plenitude são tudo motivos para estar numa relação. Devemos entender que o amor não se persegue, o amor vem ao nosso encontro, porque quando nós nos amamos a nós próprios, flui de uma forma harmoniosa. Então, que valores é que nós devemos ter numa relação? A confiança, claro, no outro e na própria relação, a comunicação e o diálogo, que é muito importante, a interação, o apoio, a alegria e a felicidade, a atração, a monogamia, a sexualidade satisfatória, a flexibilidade para eu adaptar-me ao outro e depois 3 valores muito importantes que devemos ter nas relações, que são a liberdade, portanto, eu respeito a necessidade do outro, o outro está comigo, se vai sair, vai sair. Não devemos tomar as coisas como pessoais. Lembrem-se quando eu vos falei nos toltecas, que eram um povo do México, que escreveram basicamente 4 acordos para sermos felizes. E um deles é nunca tomar nada como pessoal. Isto está na base de eu permitir a liberdade do outro. E a minha própria, claro. A generosidade e o amor. Então, supostamente, estes valores criam uma relação harmoniosa e faz-nos amar incondicionalmente e amar para a liberdade, a minha e a do outro. A melhor relação amorosa é aquela em que o amor mútuo é maior que a necessidade mútua. Reparem, uma relação amorosa deve ser como um jogo de ténis. Vamos jogar ténis. Estamos a divertir-nos a jogar ténis, estamos a desfrutar a jogar ténis. Eu jogo à minha maneira, o outro joga à maneira dele, mas não estamos a competir, porque estamos a divertir. É um jogo. Quando eu quero que o outro jogue da maneira que eu quero, já não me divirto. Ou o outro já não se diverte, já não desfruta. Então, quando nós controlamos ou queremos controlar aquilo que o outro faz, é uma falta de respeito para com o outro. É porque eu não acredito que ele seja o suficientemente bom, suficientemente inteligente, suficientemente querido para fazer o que quer que seja. Por isso, lembrem-se, quando jogam ténis, divertem-se. Quando estamos em relação, também temos que nos divertir, temos que desfrutar. E isso significa jogar com regras que cada um estabelece para si, mas nas quais nenhum tenta competir com o outro. É disso que se trata. Portanto, quando perguntam, existe o par ideal? Eu acho que, na realidade, há pessoas que trabalham para que uma relação dê certo. Não existe o par ideal, não existe o homem ideal, não existe o homem perfeito. Existe o homem ideal para mim. Existe a mulher ideal para mim. Então, é sempre para o próprio. Nunca é a definição do perfeito, é sempre em relação àquilo que cada um precisa e que cada um quer. Então, como é que nós nos devemos focar em encontrar o par perfeito? Primeiro, fazer a lista completa e exaustiva de tudo aquilo que querem encontrar numa personagem, com detalhes sórdidos até, se assim o entenderem. Depois, porque lembrem-se, quando não completam a lista, a mente subconsciente vai e completa com aquilo que os meus pais ou a minha comunidade entendem que é melhor para mim. E é aqui que complicamos tudo. Depois, o segundo ponto é: eu faço a lista da personagem que eu quero para mim. Mas eu tenho que fazer uma lista daquilo que eu estou disposta a dar ao outro. Porque eu tenho que oferecer algo em troca daquilo que o outro me vai dar. O outro vai-me oferecer algo e eu o que é que dou? E aqui complica. Porque nós exigimos, mas às vezes não queremos
dar, ou não queremos mudar, ou não queremos melhorar. Então, sempre 2 listas. E depois, a coisa de verificar, checklist. Verificamos se cumprem os requisitos mínimos. Quais são estes requisitos mínimos? Há afinidades mínimas para nós considerarmos que uma relação seja perfeita para mim. O que é que o outro pensa em relação ao propósito de vida, à filosofia de vida? O que é que eu e o outro pensamos em relação à família? Porque lembrem-se que nunca começam uma relação com alguém só. Vem com sogra. Então, quando entendemos estas coisas assim, em relação, bem, enfim, é imensa coisa, não é? Alimentação, formação, exercício físico, etc. Então, quando nós fazemos esta lista, completamos a lista, podemos, quando encontramos alguém que está conforme a lista e o outro aceita a nossa lista, podemos verdadeiramente dizer que ele é como ao Google. Tudo o que eu procuro, eu encontro. Bom, mas lembrem-se que diferenças não são iguais a incompatibilidades. O outro pode ter diferenças comigo que são razoáveis e que eu aceito, o que é diferente do que uma incompatibilidade. Vejam um exemplo. Seria impossível alguém estar comigo e dizer: eu não gosto das tuas gargalhadas, porque eu dou gargalhadas. Então, o que é que às vezes nós fazemos? Se eu achasse que gostava muito dele, o que é que eu faria? Exatamente. Bom, muito bem. Daqui por uns 5 anos, esse colete de forças que eu levava para não poder dar gargalhadas, arrebentava. Super free. E o outro vinha e dizia-me assim: tu mudaste. Tu não davas gargalhadas. E ele tem razão. Porque durante 5 anos eu não dei gargalhadas. Mas essa não era a minha essência. Porque eu tenho de dar gargalhadas. Então, nós falsificamo-nos com base numa ilusão. Nós iludimos-nos. Porque nós achamos que temos que ser como a outra entende que nós temos que ser. Primeiro porque a lista foi mal feita. Então encontramos-nos incorretamente. Segundo porque nós achamos que adaptar-nos ao outro é mudar aquilo que achamos de mais básico. Não é verdade. Então temos que ser transparentes, temos que ser coerentes para que uma coisa sejam as diferenças, e isso está bem. Ou seja, pronto, não gosta que eu ande de tacões. Está bem, pronto, ando com os tacões mais baixinhos ou mais altinhos. Isto é uma diferença, não é uma incompatibilidade. Incompatibilidade é um lápis namorar com uma aguça. Isso é que é uma incompatibilidade. Bom. Ai, meu Deus, ainda me falta muito. Bem, então, mas qual é a explicação científica para uma coisa que se chama as crenças amorosas? Então, incutem-nos muitas crenças desde a nossa infância. O Sr. Walt Disney é responsável pela maioria delas, porque ele explica que viveram felizes para sempre, quando ainda nem havia máquinas de lavar, mas desde sempre que os romances foram idealizados como perfeitos, como sabem. Este príncipe até fez um monumento espetacular, estes mataram-se, esta senhora foi rainha depois de morta. Bom, isto tudo também se baseia numa crença muito antiga, que complica muito a nossa vida, que existe só desde há 2000 anos, porque incutiram-nos que as mulheres são pecadoras, incutiram-nos que nascemos com uma coisa que se chama pecado original. Se vocês forem realmente estudar, procurar numa coisa que se chamam escrituras, mas não estas de 2000 anos, umas que têm 5 ou 6 mil anos, as mulheres iniciadas, os grandes mestres, eram tanto mulheres como homens.
Em termos espirituais de evolução, havia uma perfeita igualdade. Complicou a religião moderna quando entendeu por bem dizer que as mulheres eram pecadoras e então começamos a achar que somos todos iguais e que, bom, enfim, aquela história. Então, mas as crenças amorosas, o que é importante? É importante que nós transformemos estas crenças, aquilo que acreditamos que é verdade, que transmutemos estas crenças. Uma delas é acreditar que alguém me pode fazer feliz. Mentira. Por isso, sofremos. Quando sofremos, quando termina uma relação e nós sofremos, aquela coisa da baba e ranho está bem. Faz parte. Tem a ver com a nossa rotina. Eu vivo com alguém e esse alguém sai da minha casa. Então, está bem que eu chore, porque eu gostava. Portanto, está bem que eu chore, está bem que eu faça o luto que eu tenha que fazer de uma forma consciente e temos que sanar muito bem as relações que passaram na nossa vida, mas não está bem que eu sofra. Este é que é o erro, porque se eu já era feliz, então o outro saiu, mas eu era feliz e tenho que ser feliz. Portanto, quando eu deposito a minha felicidade no outro e ele vai, então eu acho que foi o fim do mundo e nunca mais vai. Aquele é que eu era e ele mesmo e não vai haver outro igual. E não é verdade. Volta sempre o melhor. Então, acreditar que alguém tem culpa daquilo que me acontece. Chama-se isto responsabilidade. Lembrem-se, responsabilidade de uma ação ou de uma omissão da ação é sempre minha. Porque nós achamos que só a ação é que tem consequências. Não é verdade. As omissões também têm consequências. Quando eu digo uma coisa, tem consequências. Mas quando eu não digo algo, também terá as suas consequências, quando era preciso falar. Portanto, ninguém é responsável por aquilo que me acontece. Quando me acontece algo menos bom, ou eu permiti porque tive medo, ou para a minha própria aprendizagem. Portanto, isto já falei, acreditar que alguém pode ferir os meus sentimentos. Portanto, como é que nós devemos fazer isto também? Uma coisa que ajuda muito quando precisamos de fazer o luto de uma relação é agradecer. Temos que agradecer, porque em algum momento... Tinha que dizer... Em algum momento eu vivi bem, nem que seja no primeiro dia. Por isso é que nós temos que fazer uma coisa muito bonita, que é, todos os dias temos que fazer o melhor que podemos e que sabemos. Porque quando algo acaba, eu tenho um sentimento de gratidão e de completitude, porque eu fiz tudo o que podia, portanto eu estou bem. E quando eu agradeço, significa que eu sou grata àquela pessoa que passou pela minha vida. Mesmo que eu ache que no fim correu menos bem, mas sou grata por aquela aprendizagem. Ok? Lembrem-se que nós atuamos como polvos. Aqueles que vivem com medo atuam como polvos, porque lançam tinta à volta para evitar que alguém venha ou que eles vejam alguém. Isto chama-se medo. Os nossos sonhos estão feitos de duas emoções básicas, o amor e o medo. A maioria das relações atuais da sociedade moderna, em 95% vive com medo. 5% vive com amor. Então nós achamos que amamos, mas não amamos. Nós, na realidade, vivemos com medo. Porque isto faz com que não tenhamos relações completas. Temos relações superficiais. Nunca vamos àquilo que é profundo, porque temos medo de nos magoar, então é melhor deixar a coisinha assim só bem na aguinha. Não vamos lá ao lodo de baixo. Então, rapidamente, vamos falar sobre isto. No amor, lembrem-se, não existem obrigações. Isso significa o quê? Estamos porque queremos. Todos vocês estão aqui porque quiseram vir aqui. Eu não obriguei ninguém. Enquanto que no amor, no medo, perdão,
temos de fazer aquilo. Tu tens de fazer isto que eu te estou a dizer. Isto é medo, é viver com medo e compactuam os dois. Então temos que tomar consciência disto. O amor não tem resistências, ou seja, tudo o que queremos converte-se num prazer. Jogo ténis, assim jogo futebol, jogo basquete. É um prazer, eu desfruto. O medo resiste. O amor não tem expectativas. Aquilo que o outro me dá é aquilo que eu recebo. Se o outro me dá menos ou inadequadamente para aquilo que eu entendo, então não dá. Não vale a pena forçar. Mas não ter expectativas significa que eu aceito aquilo que o outro me dá. Enquanto que o medo está cheio de expectativas. Por isso é que o medo provoca dor e o amor não. Então, nós responsabilizamos o outro, claro, por não cumprir as nossas expectativas, mas na realidade, quando amamos, não temos expectativas. O amor baseia-se no respeito, o medo não respeita nada, nem ninguém. O amor tem compaixão e o medo tem pena. Isto é muito importante, porque quando eu sinto pena por alguém, significa que eu estou-lhe a passar um atestado de incompetência. Ou seja, tu não és bom o suficiente, portanto eu tenho pena de ti. Então eu vou-te ajudar, eu vou orientar a tua vida. Isto chama-se medo e chama-se falta de respeito. O amor tem compaixão e tem companheirismo. Ou seja, tu fazes as escolhas que tu entendes. Eu acompanho-te. Se tu cais, eu dou-te a mão. É muito diferente de que tu vais por ali, que eu estou-te a dizer que é por ali. E é por ali que tu tens que ir. Bom, então o amor respeita, o medo não respeita. E o amor é totalmente responsável e o medo evita a responsabilidade. O amor é sempre amável, enquanto que o medo é sempre rude. Ou seja, no caminho do amor, eu dou sempre mais do que aquilo que eu recebo. Faz parte. É assim. Está tudo bem porque eu aceito isso, eu fluo com isso. Mas eu amo-me tanto a mim mesmo que eu não permito que outro se aproveite de mim. Então eu tenho que dizer ao outro que se me falta o respeito, se é rude comigo, isso é incompatível com uma convivência. Não é porque eu seja melhor que tu, mas é porque eu amo a vida. Eu amo o riso, eu amo a beleza, eu amo o sol. Então eu não permito que tu me faltes ao respeito a mim. E isto implica que tenhamos consciência que nos amamos primeiro a nós próprios. Quando nos verdadeiramente amamos a nós próprios, não permitimos que ninguém nos falte ao respeito. O amor é justo e o medo é sempre injusto. Porque no medo, eu obrigo o outro a pagar 1000 vezes por um erro que cometeu. E o amor perdoa. O amor é incondicional. Eu amo-te como tu és livre de seres tu mesmo. Se eu gosto ou não, eu vou apreciar, mas tu és livre de ser tu mesmo. Enquanto que o medo está cheio de condições. Eu amo-te se tu me permites que eu te controle. Eu amo-te se tu és bom comigo. Muito rapidamente vou-vos dar um exemplo. Imaginem que eu tenho uma cozinha mágica. Nesta cozinha, eu abro o frigorífico e comida aparece. Eu tiro a comida, fecho o frigorífico, abro o frigorífico, comida aparece. É mágica. Abro o forno, tiro a tarte, fecho o forno, abro o forno, tenho outra tarte. Mágica. Portanto, eu posso oferecer comida para todos os que estão aqui e todos os que haviam de vir. Porquê? Porque eu tenho sempre alimento na minha cozinha mágica, certo? Estão a captar? Ok. Tocam-me à porta. É o rapaz da pizza. E ele diz-me: menina, tem uma pizza. E eu dou-te a pizza para tu comer, se tu fizeres o que eu digo. Ora,
eu tenho uma cozinha mágica com toda a comida, incluindo pizza. O que é que eu vou dizer ao homem da pizza? Não, obrigada. Não quero a tua pizza. Mas tu podes entrar e vir à minha cozinha mágica e além da pizza tem tarte, empada, frango, atum, rosbife. Coisas só saudáveis. Nada de lácteos. Bom, a pizza, não é? Bom, mas à parte. Isto foi uma à parte, isto não correu bem, eu não pensei nisto. Bom, então, com o amor é exatamente a mesma coisa. Vamos lá ver se vocês conectam. Eu sei que estão cansados, mas vamos tentar. Eu amo-me a mim. Sou a minha cozinha mágica. Eu tenho amor para distribuir a todo mundo. Quando alguém vem e diz, eu gosto de ti e tal, estou bem contigo e tal, mas olha, tu vais fazer o que eu quero, tu não voltas a trazer esses sapatos. Senão, não há amor. Ora, vamos lá ver. Eu tenho um amor incondicional no meu coração. Por isso, se o outro me cobra ou me faz uma condição, eu não posso aceitar isso. E é isto que se trata. Quando nos amamos e temos amor para dar aos outros, não aceitamos ninguém que queira viver connosco com condições. Isto é o amor incondicional. Cozinha mágica. Bom, então, para terminar esta parte, as crenças, devemos deixar de acreditar que alguém pode adivinhar o que eu necessito. O que é que isto quer dizer? Vamos jantar fora? Não sei. Vamos ao sushi? Não sei. Será que é que ela quer? Não sei. Não tentem adivinhar. Deixem de fazer suposições. Perguntem. Façam as perguntas que têm que fazer. E, portanto, também temos que perder o medo de nos comprometermos, perdemos a liberdade da monotonia, da rotina. Bom, isto já sabem tudo. Então, para terminar, lembrem-se que como nos relacionamos com os outros também tem a ver com uma forma como os nossos antepassados se relacionaram. É uma coisa que se estuda muito bem nas constelações familiares. Portanto, devemos evitar que as nossas relações sejam levadas pela força do inconsciente. Devemos evitar repetir histórias da família de ambos. Temos que ter consciência disto, fazer terapias, se for o caso. E sempre, quando tivermos que escolher entre dois caminhos, escolher o amor, ai, que eu estou filosófica. Escolher o caminho do coração. E então a pergunta é, se vale a pena realmente este investimento no amor? Ora, o investimento no amor puro é o empreendimento mais lucrativo quanto à evolução da nossa consciência, porque cooperamos evolutivamente um com o outro e significa que 1 mais 1 é mais que 2. Então, dizemos que uma dupla é ideal quando realmente são parte um do outro. E, bom, ok. Rapidamente, temos 2 categorias de vidas. Temos uma vida que nós dizemos, isto falando de relações, obviamente, uma vida horizontal, que tem a ver com a nossa vivência sexual e afetiva. E tem a ver com uma vida vertical, que é a vida do dia-a-dia. Portanto, isto são 2 tempos da nossa vida que se conjugam e estas 2 vidas têm de funcionar para que a relação também funcione. Portanto, quando isto corre bem, dizemos sempre que o outro até é bom demais para ser verdade. E eu adoro esta frase do professor Valdo Vieira que diz: quem ama enriquece o cosmos e quem não ama parasita aos outros. Mas eu falo de amor, blá blá blá, isto é muito bonito, mas pergunto, temos todos de amar? Temos todos que viver em perfeita comunhão e harmonia com alguém, aquecer a nossa caminha? Ou não? Do ponto de vista médico, há benefícios para o amor, há benefícios quando, na realidade, compartimos a vida com alguém, como, por exemplo, aumento da imunidade, diminuição da dor, diminui as hormonas de stress, relaxamos os nossos músculos, melhoramos o nosso humor, aliviamos a ansiedade, temos alegria, portanto, se não for por mais nada, amem pela vossa saúde. Bom, então, como é que nós podemos melhorar os nossos relacionamentos afetivos?
Uma coisa muito importante que nós temos que fazer é saber comunicar. Portanto, quando eu comunico, eu troco um presente com alguém, eu dialogo com alguém de uma forma desinibida. Significa que eu devo ter cuidado e falar adequadamente com o outro para explicar aquilo que eu sinto. Isto é fundamental para um bom relacionamento. Devemos evitar as seguintes frases. Mas porque tu tens que, eu avisei-te. E devemos dizer coisas como: que te parece se, a mim fazia-me muito feliz se, gostava muito que tu, blá blá blá. Nunca devemos guardar mágoas, conversem sobre os temas e depois encerrem-nos. Devemos evitar guardar ressentimentos. Lembrem-se como é que fazem as crianças. Estão a brincar, um tira-lhe a bola, levas um chapo, choram os dois, zangam-se e passou. A seguir brincam com o amigo porque continua a ser o melhor amigo do mundo. O ser humano adulto não é bem assim. Portanto, nada de evitar mágoas, exceto as mulheres, porque, como vocês sabem, as mulheres arquivam as coisas. Um ano depois vão-se lembrar que vocês deixaram o casaco mal pendurado na entrada no dia de anos que demoraram 5 minutos. Não pode ser. Então, lembrem-se que comunicar é diferente de discutir. E sempre que discutirem com as vossas mulheres, lembrem-se que ou ela está certa ou vocês estão errados. Isto é uma lei básica da sobrevivência do homem. Bom, outra das coisas que temos que fazer para melhorar os nossos relacionamentos é evitar idealizar os nossos parceiros. Obviamente que no início das relações nós tendemos a colocar expectativas aumentadas no parceiro e na própria relação. Uma coisa é a expectativa, outra coisa é a realidade. Tudo é passarinhos, florzinhas, borboletinhas, sete anões, Branca de Neve, Castelo, Príncipe Encantado, mas na realidade a Branca de Neve hoje em dia passa mal, não tem empregada. Bom, evitarmos que os ciúmes estraguem os nossos relacionamentos, porque os ciúmes são medo, porque o outro está comigo porque quer. Portanto, eu não tenho que ter ciúmes, tenho que ser livre, porque o outro é livre para estar comigo. Evitar que os relacionamentos caiam na rotina ou no comodismo. Devemos criticar menos, quer dizer, em vez de reclamarmos porque a cozinha ficou toda suja, temos que agradecer porque alguém cozinhou algo que nós gostamos. Em vez de reclamar porque temos uma pilha de roupa para passar, temos de agradecer que temos roupa. E mais não digo. Portanto, a pergunta é, com isto, se querem ser felizes ou se querem ter a razão e continuar a viver no medo. Portanto, volto a perguntar, como podemos melhorar a nossa vida? Shakespeare disse que o caminho para o verdadeiro amor nunca foi simples. Devemos então fazer as pazes com o nosso passado, sanar todas as feridas emocionais das nossas relações anteriores, porque lembrem-se uma coisa, se ex fosse bom, Deus não mandava amar o próximo. Tá bom, é. Bom, obviamente que um grande amor tem sempre um grande risco, há o risco que termine, mas quando eu faço com que todos os dias valha a pena, não há problema. Porque no dia em que termina, foi bom tudo o que nós vivemos. E é assim que nós temos que pensar. Porque é assim que nós temos que pensar em relação à morte de alguém. É exatamente da mesma maneira. Bom, há duas maneiras então de viver a vida. Uma é como se nada fosse um milagre, outra é como se tudo fosse um milagre. Tudo fosse um milagre é estarmos permanentemente maravilhados, deixarmos de nos chatear com tretas. Um dos pensamentos básicos para nós sentirmos isto, lembrem-se de uma coisa. Estão a dormir.
Agora não é assim, agora temos que olhar para desligar o telemóvel. Lembrem-se de pôr o telemóvel em modo voo. Bom, então, acordando e tal, ficamos chateados, não é? Porque acordamos, não é? E levantamos. Outro dia, que seca, vamos para o banho, ou lá, seja o que for que vão fazer. Quando tomarem consciência que se levantaram da cama assim, vão fazer o seguinte. Voltam para o quarto, voltam-se a deitar, tapam-se e começam tudo novo. Põem o despertador a tocar, apagam o despertador assim, já com um sorriso, já treinam, e ficam ali na cama a sorrir. Porque acordaram. Primeira coisa, regra número 1, acordaram. Então, tenham a oportunidade de fazer com que esse dia valha a pena. E esse dia pode ser o dia mais feliz das vossas vidas. Então, aí sim, levantam a roupinha, põem um pezinho fora da cama, outro pezinho fora da cama e dizem thank you, obrigada, graças, merci beaucoup. Porquê? Porque estão felizes que vão poder viver mais um dia. Então, quando nós temos este tipo de pensamentos, este é um dos meus favoritos, que é eu irradio o amor preenche a minha vida, então sempre que eu penso isto, eu aumento a minha aura. E então, regras, amar sem depender, devemos dizer amo-te todas as noites e provar todos os dias com pequenos gestos, aquilo que nós entendermos. Quanto mais românticos forem, mais levam, já sabem. Todos os dias devemos dizer a quem gostamos que os amamos e que somos muito felizes de nos termos reencontrado nesta vida. Devemos dizer que nos agrada o que faz, nos agrada o que diz. E porque sabem como eu sou apaixonada pela vida, devemos reconquistar a pessoa que está ao nosso lado diariamente. Isto é possível, sim. Aquela coisa do conto de fadas é possível, sim. Devemos estar sempre presente para os outros, devemos dar o nosso apoio, porque, claro que... A lei da gravidade é uma coisa terrível. É terrível. Então devemos abraçar de coração, devemos participar no dia a dia um do outro, mesmo que não estejamos com o outro. Estas tecnologias hoje em dia permitem-nos que o outro sinta que estamos a acompanhá-lo e que queremos saber como é que lhe correu o dia. Cozinhar juntos, experimentarem coisas novas juntos, rirem juntos, viajar juntos, manter o sorriso de humor, devemos cuidar da nossa aparência, fazer exercício físico juntos, se possível, devemos nos interessar pelos hobbies da pessoa que está ao nosso lado, devemos manter a nossa individualidade, devemos celebrar os momentos positivos juntos, devemos celebrar as ocasiões especiais, devemos passar tempo com os nossos filhos, com os nossos amigos, com a nossa família, sempre preservando a individualidade do casal, portanto devemos passar tempo a sós, nunca dormir zangados, isto é uma lei básica da vida, básica, por todos os motivos. Nós nunca sabemos se vamos acordar. Então nós nunca devemos dormir zangados com ninguém. Portanto, hoje tem muito trabalho antes de adormecer. Então, devemos nos tocar, abraçar, beijar regularmente, usar roupa interior sexy, fazer amor todos os dias. No excuse, no... Se tiverem enxaquecas, venham ter comigo. A gente resolve isso com uma dieta, uma limpeza do fígado. Então, devemos para mantermos esta relação, temos que ter mimo, temos que ser carinhosos todos os dias. Lembrem-se que o verdadeiro amor não se desgasta, por isso podemos dar que temos sempre. Lembrem-se que se vão entrar a dançar com alguém, às vezes vamos sair com os pés pisados. E é isso que se chama viver. Portanto,
E eu entendo que amar vale sempre a pena. Termino com este slide, que é o meu slide favorito. Já perceberam que, como amar vale sempre a pena, eu quero viver tantas coisas contigo, que uma só vida vai ser insuficiente. Portanto, muito obrigada.